Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fluminense e Corinthians ficam no 0-0, um jogo que foi muito abaixo do que a gente esperava, mas esse empatezinho deixa o Corinthians fora da zona do rebaixamento. Até quando? Eu vou te contar nesse vídeo e também a gente vai analisar a partida, as escolhas do Ramon e se não dava para ganhar esse jogo, já que o Fluminense estava bem desfalcado e de olho na Libertadores. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E analisar esse empate sem gols no Maracanã, Fluminense e Corinthians no primeiro turno, foi um sonoro 3-0 para o Corinthians. O Wesley fez um golaço, deixando o Felipe Melo sentado no chão, deslocando o goleiro Fábio. O time ainda era treinado pelo Fernando Diniz, né, o Fluminense, e foi uma das poucas vitórias do Antônio Oliveira num universo grande de jogos, que fez com que, inclusive, ele acabasse sendo demitido depois, porque a vitória contra o Fluminense foi colocada meio que como uma ilha ali no primeiro turno, né? No segundo turno, o Corinthians agora empata, e aí a gente pode analisar assim, poxa, nos dois turnos, então, o Corinthians somou 4 pontos contra o Fluminense. Tá tudo certo, o grande problema é a situação de momento, né? É quando a gente olha para a tabela de classificação e vê que, cara, era um jogo em que você precisava vencer para se descolar dali, mas, apesar disso, vale lembrar que o Fluminense está numa situação super complicada, está na zona do rebaixamento também, era um confronto direto, um inimigo direto, um time que tem bons jogadores, apesar dos desfalques, e que era fora de casa, né? Então, o Corinthians soma um ponto. O problema não foi empatar com o Fluminense nesse jogo. Acho que o problema é uma sequência de empates aí que o Corinthians tem com Juventude em casa, com Bragantino em casa, com Grêmio em casa, esses jogos, Cuiabá em casa, esses jogos aí é que dentro de casa especialmente, né, que estão fazendo falta no somatório hoje, né, para o Corinthians estar numa condição muito melhor. Mas enfim, com esse pontinho conquistado, esse pontinho que ficou aquela sensação de que poderia mais, mas esse pontinho aí colocou o Corinthians com 22 pontos, uma posição acima da zona do rebaixamento. E o Corinthians fica até segunda à noite fora da zona do rebaixamento. Ele só volta para a zona se o Vitória pontuar no jogo contra o Cruzeiro. O Vitória recebe o Cruzeiro no domingo à noite e se o Cruzeiro vencer o jogo, o Corinthians segue fora da zona. Se o Corinthians empatar, se o Vitória empatar ou vencer, aí o Corinthians volta para a zona do rebaixamento, porque o primeiro colocado hoje é o Vitória com 21 pontos. Só que o Vitória tem mais vitórias do que o Corinthians, né? Tem 6 vitórias contra 4. O Corinthians empata muito. Então, se o Vitória apenas empatar, vai igualar nos pontos e passar no critério do número de vitórias, o Corinthians voltaria para a zona. Então, vale dar uma secadinha no Vitória na segunda noite, 8 da noite, no Barradão, quando receberá o Cruzeiro. De qualquer forma, a gente precisa analisar o contexto do jogo. É um contexto em meio a competições continentais. O Fluminense tem a Libertadores com o Grêmio na terça-feira, tinha hoje desfalque de Ganso e Arias suspensos, e também com uma necessidade de preservação para pensar nesse jogo da terça, em que o Fluminense precisa vencer o jogo. Perdeu por 2-1 na ida, né, no Couto Pereira, e precisa vencer a partida, pelo menos para levar para pênaltis, 2 gols de diferença para se classificar direto. Vai ser difícil, o Grêmio descansou titulares também nesse jogo contra o Bahia, acabou perdendo, inclusive, no Campeonato Brasileiro. O Fluminense, além de tudo isso, tem outros desfalques há mais tempo, Diogo Barbosa, Marcelo, vários atletas que estão fora e desfalcando a equipe. Mesmo assim, o Mano Menezes levou a campo, deixa eu botar a escalação do Flu aqui, que é importante a gente falar, o Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, o Ignacio zagueiro, entrou o Thiago Santos nos minutos finais, ele é o titular junto do Thiago Silva, o Thiago Silva jogou, mais um jogo do Thiago Silva no Fluminense aqui, que o Fluminense não é vazado, teve um gol do Corinthians anulado, a gente vai falar sobre isso, e o Esquerdinha, que teve que jogar, né, no lado esquerdo, depois ele saiu para a entrada do Keno para o Mano Menezes tentar alguma coisa no segundo tempo. O Bernal, Facundo Bernal, recém-contratado aí, volante uruguaio, abriu o meio-campo, depois entrou o Nonato com o Alexander, que é lateral, meia, né, mas diante da dificuldade está atuando pelo meio-campo, né, mas muito bom volante, seleção sub-20. O Lima, que é aquele subestimado jogador do Fluminense, né, tá sempre colaborando, mas perdeu um gol na última bola do jogo. Ele domina ela na frente do goleiro Hugo, mas aí vem o corte providencial do Pedro Henrique, que chuta para onde o nariz está apontado. Ela bate na defesa do Corinthians e espana para fora da área, mas foi providencial ali, porque o Lima estava querendo concluir. O Isaac, que bom jogador, hein? Bom jogador esse Isaac. Depois entrou o Serna. E o Cauê Elias. O Cauê Elias, que jogou bem,
É um menino que tem feito gols e teve assim 2 jogadas em sequência dele no primeiro tempo, uma cabeçada que o Hugo faz um milagre absurdo, cara. A bola tá indo no canto, assim, a queima-roupa, e ele faz uma defesa que ela passa isso aqui da trave, inclusive, com a cabeçada forte do Cauê Elias. E aí depois, na sequência, ele tenta uma... Tenta não, ele consegue uma caneta num jogador do... Acho que era o Mateuzinho. O Mateuzinho tá marcando ele ali pelo lado esquerdo. Ele dá uma caneta na linha de fundo e tenta fazer o cruzamento. É bom jogador o Cauê Elias também. Aí depois entrou o John Kennedy, né? O ursinho, o herói da Libertadores do ano passado. O Fluminense está na zona ainda, né, gente? O Fluminense 18º com 21 pontos. E o Corinthians, com esse pontinho, foi a 22 e saiu da zona. Olha o time do Ramon. É o time, assim, é o time titular, né? Ele começou a preservar nas Copas para priorizar o brasileiro. E alguns jogadores que foram se destacando nas Copas, ele começou a utilizar como um time de cima no Campeonato Brasileiro, no que a gente sabe é a prioridade do Corinthians. E aí vamos lá, o Hugo no gol, o trio de zagueiros, né, o Kaká, o Félix Torres e também o André Ramalho. Aí Mateuzinho e Bidu nas laterais, e aí já é uma novidade, né, entre os titulares. Meio de campo com o Rian, o Charles e o Garro, para ter no ataque o Thales Magno e o Pedro Raul. É mais um jogo que o Pedro Raul recebeu a chance para ser titular. E o Emiliano até falou depois do jogo, dizendo que ele é o único jogador que o Corinthians tem de referência, que você perde quando você escala, por exemplo, 2 jogadores móveis, né? O Giovani faz a de 9, mas ele é um ponta direito. Então, beleza, você tem acréscimos quando você coloca o Giovani, mas quando você coloca o jogador da referência, você tem outros ingredientes. Foi o que o Emiliano explicou, que ele é o único jogador dessa característica. E o Pedro Raul, que deu 2 assistências no jogo passado, recebeu de novo um jogo como titular, ao lado do Thales Magno, e ele teve a bola do jogo, né? Ele teve a bola do jogo, mas assim, pelo que eu estava vendo agora, o Ramon falou sobre isso na entrevista, aí eu peguei o lance de novo, fui ver, fatalmente seria marcado um impedimento. Quando ele recebe do Thales Magno, ele está com o corpo inclinado e mesmo que a arbitragem entendesse de vídeo, né, como uma penalidade porque ou uma falta na entrada da área, porque o Braulio não entendeu dessa forma, o lance seria impugnado pelo impedimento. Eu acho que ele desiste da jogada, né? Tem um contato ali e tal, mas poxa, ele estava com a bola dominada, ou ele sentiu que a bola escapou demais e tentou cavar essa faltinha na entrada da área. É uma intensidade muito baixa para a gente considerar que há uma falta. Mas entendo quem considere falta aí. Eu prefiro entender que o Pedro Raul errou ao desistir da jogada, ao invés de não concluir a jogada, porque ele poderia, tá? E aí reclamasse depois. Mas ele preferiu desistir da jogada ali e ficar reclamando. Isso é logo no começo, com um belíssimo passe do Thales Magno. E aí tem as chegadas do Fluminense também. O Corinthians começa a trabalhar bem a bola, o Garro muito marcado, ou sumido, não se apresentou tanto no jogo, né? Então é difícil até entender. O Garro acabou saindo no segundo tempo. Eu sei que ele é o melhor jogador do time, eu sei que ele pode, numa bola parada, mudar o jogo, mas ele não estava fazendo por onde. Aí talvez, eu acho que o Ramon entrou meio que nessa toada de gestão, né, e pensou assim, bom, eu preciso do Garro 100% na terça-feira, porque aí sim, né, a coisa começa a apertar, é uma classificação importante, o jogo é em casa, vencer o primeiro jogo fora, chegar umas quartas de Sul-Americana é super importante, então, já que o Garro não está bem aqui, vou tirá-lo, e o Emiliano explicou que naquele momento ele queria tornar o time mais agudo pelos lados, não queria tanta circulação de bola por dentro, e aí por isso eles colocam o Wesley, que de novo teve dificuldades num contra um, né, de tomar suas decisões, impressionante, né? Ele perde a bola. O Wesley, que eu citei aqui no começo do vídeo, que fez aquele gol maravilhoso contra o Fluminense no primeiro turno, deixou todo mundo sentado com a bunda no chão, driblou o time inteiro do Fluminense e ali ele estava vivendo um grande momento, né? Hoje ele parece muito sem confiança, é impressionante. Enfim, os times que entraram em campo hoje, né, com as trocas, né, o Coronado entrou no segundo tempo, desmanchando o sistema de 3 zagueiros, né, no lugar do Félix Torres, o Wesley, como eu disse, no lugar do Garro, o lateral Hugo pelo Bidu, um por outro, né, e aí o Thales Magno, que acabou saindo, depois o Ramon explicou que ele sentiu dores no joelho, porque a gente ficou se perguntando, né, poxa vida, será que o Thales está cansado, né, porque ele não completa nenhum jogo, né, ele tem 2 jogos aí, tem 2 gols marcados, inclusive,
mas um ele começa, o outro ele entra no decorrer da partida, e dessa vez que a gente achou que ele fosse ser titular o tempo todo, ele acaba saindo. O Ramon explicou que por conta de dores. E o Pedro Raul acabou saindo no final para a entrada do Pedro Henrique para fazer mais a lateral do campo, e ele até contribui tirando a bola do pé do Lima, que faria o gol do Fluminense na reta final. O Corinthians faz um gol, porque assim, tem um cenário do jogo que ele mostra a defesa do Fluminense normalmente muito exposta, né? Era até uma característica do Flu do Diniz, mas não é do Mano Menezes. O Fluminense ataca, mas quando ele é atacado, cara, é impressionante, né? Ele tinha uma linha defensiva, o André, a gente sabe como é bom jogador, né? Mas o André estava sozinho ali no meio de campo ali para tentar caçar. E aí é um lance também muito específico, né? Porque é um lance de ataque do Fluminense, em que o Samuel Xavier recebe a bola na entrada da área, só que aí o Rian toma a bola dele e parte para o contra-ataque. O Corinthians vai muito rápido na transição. Também tem esse mérito, né, de poder chegar ao ataque em poucos segundos. Só que quando chega ao ataque, a bola vai lá pela direita, o Bidu meio que... Acho que é o Bidu que está por ali, ele meio que se atrapalha um pouco com a bola, ele dá um toquinho, o Charles, que está infiltrando, acaba fazendo o gol. Só que aí tem uma falta do Rian na origem no Samuel Xavier, e é uma falta realmente. O Braulio manda seguir, né? Só que aí o VAR corretamente chama, porque ali, por mais que os árbitros estejam orientados a anular um gol nesse aspecto por uma infração na origem, quando você está na APP, né? Attack Phase Position, que é a sigla em inglês para zona de ataque, e aí a gente está falando de um lance na área ofensiva, praticamente, do outro lado do campo. É uma origem muito caracterizada, né? Porque é naquele momento ali que o Corinthians parte para o contra-ataque, cruza o campo em poucos segundos e faz o gol. E ali se tem uma infração, desarma toda a defesa do Fluminense, né? O Samuel Xavier não contava em perder aquela bola e deixar só o André como um último homem exposto, né? Contra 3 jogadores do Corinthians. Então é muita origem do gol, né? Que precisa ser anulado, né? E foi o que aconteceu. No VAR não tem nada a discutir em relação a isso. E o 0-0 continuou no placar até os minutos finais, como eu disse, até o Lima perder aquele gol. E aí, enfim, ficou nessa, cada um ganhou um ponto. O Fluminense ainda tem condições de sair, teve que descansar alguns jogadores, né? Teve que, enfim, dar rodagem para outros que estavam parados aí para poder compensar, porque precisa dar atenção para o brasileiro, mas tem uma Libertadores importante na terça. E o Corinthians da mesma maneira. O problema não é empatar com o Fluminense no Rio, especialmente depois de ter ganhado desse mesmo time no primeiro turno, e aí você faz 4 pontos contra o Flu. O problema é que os dois estão disputando uma permanência na Série A, e o problema é que o Corinthians tem dificuldades, inclusive, para vencer os seus jogos em casa. E aí, quando vai para fora de casa, ele precisa recuperar esses pontos, vencendo os seus jogos. E a sensação que ficou, embora o Hugo tenha feito uma boa defesa, embora o Fluminense também tenha chegado e tal, é que dava para ter ganhado. Mas assim, o Ramon fez as escolhas necessárias, corretas. Achou que ele dá mais uma sequência para o Pedro Raul, a coisa já não aconteceu, ele botou o Giovani, os laterais também estavam pedindo passagem, o meio de campo, ele está tentando encontrar qual a melhor formação ali. Achei o Rian hoje um pouco afobado, né, ansioso, chegando tarde em algumas bolas, batendo um pouco mais do que devia, reclamando com o juiz. Achei ele um pouco ansioso hoje, o Rian, que eu considero bom jogador. E o Charles estaria fazendo o gol da vitória, não tivesse uma falta na origem do lance. Enfim, o Corinthians que dá uma respirada leve, pelo menos até segunda-feira, e aí dá uma secadinha no Vitória para continuar fora da zona, o que animicamente, psicologicamente, emocionalmente faz muita diferença. Se volta para uma Sul-Americana contra o Bragantino na terça-feira, e o Ramon Dias, muito sereno, explicou, né, a situação do jogo e disse que os reforços vão chegar. Eles até foram questionados sobre o Héctor Hernández, né, o centroavante espanhol, sobre o volante colombiano, venezuelano, e aí eles falaram assim: poxa vida, vamos esperar um pouquinho, né, vamos esperar confirmar, mas dando a entender que, tipo assim, falta só a confirmação realmente dos nomes para que eles possam hablar a respeito, mas que eles precisam, né, que o plantel é curto, o elenco é limitado para disputar tantas competições, mas é assim que a vida segue, né? Assim que a vida anda, assim caminha a humanidade, diria Lulu Santos. Não tem como, né? O time grande disputa todas as competições e você tem que dar o seu máximo em todas as competições. É um Corinthians que deixou um pouco a desejar, mas assim, de novo teve a figura do Hugo salvando, já teve o Charles um pouco mais solto, os laterais, pelo menos nesse momento, se afirmando, né, com o Mateuzinho e o Matheus Bidu, com todos os problemas que eles possam ter tido no jogo, e um ataque que o Thales Magno, enquanto esteve em campo, foi um cara, né, que conseguiu marcar presença até dentro da área, conseguiu buscar tabelamentos, tem uma cabeçada dele no começo do segundo tempo,
que, né, numa jogada bem trabalhada do Corinthians, que ele está livre até, só que ele cabeceia e o Fábio faz a defesa. Mas, enfim, é um Corinthians que está mais sólido defensivamente, está mais organizado, tem tomado menos gols, tem perdido menos jogos, mas ele ainda não consegue se desgarrar daquela situação ali de baixo, né? Tem tempo? Tem. E tem Sul-Americana no meio da semana, e é um Corinthians que troca o pneu com o carro andando, né? Não tem como fugir disso. Então, a perspectiva pode melhorar e muito daqui para frente. Ali na frente a gente talvez esteja falando de uma outra situação, outra realidade. Nesse momento, tá ali, né? Remando para ficar fora da zona. E nesse jogo, apesar de tudo, conseguiu. O que vocês acharam da partida? Comentem aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!